Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Lucro à Mesa. Podcast que é direcionado para você que é dono de restaurante, dono de bar, de lanchonete, de algum negócio de alimentação, ou de repente trabalha na área, um gerente, um maître, um garçom, um chefe de cozinha, alguém que quer aprender mais nessa área, ou até um aspirante a ter um negócio nessa área, né, Henrique? Um cara que quer Justamente. ter um negócio de alimentação, que está estudando a área, está vendo como é que é o mercado e quer se profissionalizar, né? Quer crescer dentro dessa área que é tão bacana, tão próspera e tão promissora, né, Porque Henrique? não é uma área muito fácil de se empreender, mas a gente está aqui para ajudar vocês. Exatamente, ela é complexa, mas só para você que de repente caiu de paraquedas no nosso vídeo, chegou agora, está começando a acompanhar os nossos vídeos. Esse vídeo, né, a gente sempre faz alguns conteúdos, sempre trazendo alguns temas chave, alguns temas que a gente vai aprofundar para ajudar você a alavancar os seus resultados dentro do seu negócio ou dentro do negócio onde você trabalha, para te ajudar a Justamente. profissionalizar a área, né, Henrique? Então a gente Não sempre só, traz alguns conteúdos bem legais. não só profissionalizar a área, mas também crescer profissionalmente, né? Com certeza, com certeza. De repente, melhorar o seu trabalho, a sua Uhum. performance, né? Trazer técnicas novas aí. Enfim, bom, me apresentando, eu sou o João, eu sou gerente profissional de restaurantes, de negócios de alimentação e bebidas, tá? Especialista em CMV, sou especialista também em serviço para negócios de alimentação. Eu sou o Henrique, sou sommelier profissional formado pela ABS, membro da ASI e tenho uma certa experienciazinha também com serviço, viu? Ah, Henrique, eu diria que é especialista em serviços também, viu, cara? A gente trabalha ajudando, então vocês a terem um pouco mais de resultado. Um pouco não, Justamente, um muito pouco mais não, né? resultado. Hoje é Dia Internacional do Sommelier, então quero aproveitar para parabenizar meu Ah, sócio obrigado. Henrique. Cara, parabéns por esse dia tão bacana. E vamos para lá, vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso tema de hoje. E o tema de hoje, ele é bem interessante. O tema de hoje é o seguinte, gente. Não consigo subir meu ticket médio. E agora? É um pouquinho complexo, é um tema bem legal, é um tema que dá pra você aprender muito. Então, assim, ó, fica até o final, que a gente vai trazer muita dica, muito conteúdo que você consegue colocar em prática amanhã na Justamente. sua operação, né? A partir de hoje, você está assistindo esse vídeo, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a partir de amanhã você já consegue aplicar algumas coisas que a gente Com vai certeza. falar aqui. Mas Henrique, antes da fala um gente pouquinho. começar, Pode falar. Já ia te. aproveitando que hoje é Dia Internacional do Sommelier, Manda bala. abre um vinho, né? Fazer um pouquinho diferente. Vamos lá, vamos quebrar o Estamos aqui protocolo? com um português, Split, um vinhozinho muito legal. Quem importa ele para o Brasil é o Oba, rede de supermercados Oba. Inclusive um abraço para a Cadna, Pô, amigona minha, maravilha. sommelier. Parabéns pelo dia, inclusive, do sommelier. Cadna é sommelier do Oba, que é daqui de Bauru. Uma pessoa sensacional. Henrique, já Deixar um aproveita e fala um abraço também para pouquinho aí. Nanda, Pra para Nanda, pra Maria Magia Eugênia. Eugênia da Wine Cult, Fala um pouquinho grande como que você amiga. tá abrindo esse vinho aí, já aproveita, cara. Eu sei que não faz Ah, eu parte do tô. nosso. Do nosso. A Eu gente tô não pensou completamente nisso, tá? fora do protocolo porque eu tô sentado e não se abre vinho sentado, mas vamos lá. Não tem problema. Passo a passo de abertura. Retirei a. Esteja em pé. Em pé, pelo menos, pessoal. Se puder, apoiado numa mesa. Eu faço serviço de cruzeiro, mas não é muito ideal, faça na mesa, que além de tudo é mais seguro. Boa. Retirada da cápsula, primeiro passo. A gente corta sempre abaixo do anel do gargalo, nunca acima, sempre abaixo, com a faquinha do abridor. Processo de abertura, nenhum segredo. Vamos tentar centralizar na rolha o máximo possível. Se eu quebrar essa rolha, vai ficar muito feio para mim, né? Aí a gente edita. A Ok, gente edita. perfeito. Aí nem nunca vai ter vinho aqui nesse. Ah, a gente edita, ué. Inclusive, eu tô até com um pouco de medo, que essa rolha tá um pouquinho. O vinho é uma safra 2017, a rolha tá bonita, hein? Rapaz, vamos ver. Tá lá.
Abrir o vinho, Coisa linda. 2 estágios, né? Rapaz, ó. Bem. Ele tá. Mas aí já não sou eu. Né? Boa. Meu amigo, Vamos não lá. sou muito bom com a esquerda, mas... Por favor. Muito obrigado. Quebrando o protocolo também, vai sem prova mesmo, porque... Se tiver ruim, não tem muito pra quem reclamar, né? O aroma do vinho tá bem legal, cara. Bem legal. Esse aqui é um vinho bem legal, cara. Esse aqui é da família Rosa Santos. É um blend, assim como a maioria dos portugueses são. Safra 2017, então ele já tá com uma... Já mostra uma certa idade. É um vinho bem potente, cara, inclusive. bem bom, viu? Muito gostoso. Muito gostoso. Bom, vamos lá. Vamos aproveitar esse podcast, então. Tomando um bom vinho. Um vinho de quase 16% de álcool, 15,5%. Que beleza. Ainda bem, pelo menos a gente tá aceitado, né? Ainda bem que... Exatamente. Estamos num lugar seguro, não estamos dirigindo, nada, enfim. Vamos lá. Bom, gente, antes de tudo, Henrique, eu queria que você explicasse para aquele cara que quer saber, primeiro o cara que não sabe o que é ticket médio. Explica mais ou menos aí pro pessoal, mais ou menos não, explica pra galera o que é esse tal desse ticket médio. Para quem não sabe, para quem não entende, para quem já ouviu esse termo, nunca ouviu esse termo, mas assim... Sim. Enfim, fala um pouquinho. Bom, ticket médio é um dos jargões que a gente usa na área de alimentação e bebidas, né? Então a gente vai usar vários termos. Ticket médio, CMV, taxa de conversão, são coisas que estão... margem de contribuição, são coisas que estão dentro do universo da gastronomia em si. O ticket médio nada mais é do que você pegar o seu faturamento, dividir pelo número de comensais que você teve, número de pessoas, de clientes que você teve, e esse resultado é o seu ticket médio, ou seja, é quanto cada pessoa que vai no seu restaurante gasta em média. Boa. Então, se você tem... Vamos fazer uma conta bem baixa, mas para já dar uma... Manda bala. Aproveita e já faz... Se você tem um exemplo. 5 mil reais de faturamento num dia e você recebeu 100 clientes... Uma média aí de 50 reais por cliente. Esse é o seu cliente. ticket médio. Se você tem 5 mil reais de faturamento e recebeu 50 clientes, você média tem de 100 reais mais de 100 aí. reais e assim sucessivamente. É o quanto, no geral, cada cliente gasta no seu restaurante. Legal. Tá, mas João, Henrique, por que isso é importante eu saber? Bom, eu vou dar uma ideia aqui e o Henrique vai complementar. Mas enfim, quando eu tenho o ticket médio do meu restaurante, né? Ou quando eu vou abrir um restaurante e eu projeto o ticket médio que eu quero para o meu cliente, e como que eu faço essa projeção? Enfim, tem várias maneiras, mas você vai fazer, claro, já montando o seu cardápio em cima disso. Então, estruturando todo o seu cardápio, precificando o seu cardápio, né? Você vai conseguir já estruturar uma média de ticket médio que você quer, né? Na sua operação. E caso você nunca tenha feito isso, você já tem uma operação rodando, você consegue fazer essa conta e faça o quanto antes. Com certeza. Bom, em cima do ticket médio, eu já consigo entender, por exemplo, quantos clientes precisam passar na minha casa, na minha operação, no meu restaurante, na minha lanchonete, enfim, pelo menos para eu pagar, para o restaurante se pagar. Ou para eu conseguir ter uma taxa de 5, 10, 15% de lucro, por exemplo. Né? Então, é óbvio que não é tão simples, porque você vai ter que ter outros números, né? Você vai ter que ter alguns outros números. Se fosse, seria muito fácil. Mas você já vai conseguir ter uma ideia, tipo assim, ó, você começou ali a fazer a parte financeira do seu negócio, você vai ter ali seus custos variáveis, sua despesa fixa, né? Então, quanto que você gasta com folha de pagamento, quanto que você gasta com aluguel, com energia elétrica, com água, enfim, com internet, com sistema, com contabilidade. Aí você vê em custos variáveis, você vai entrar no seu CMV, quanto você gasta de insumo, quanto que você gasta de embalagem, quanto que você gasta de imposto,
quanto que você gasta, enfim, de freelancer. Tem N, né? N contas aí, mas você vai entender, por exemplo, se o ticket médio da minha operação é R$ 100 por pessoa, pô, tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, tudo bem, mas o ticket médio é R$ 100, eu já entendo quantas pessoas precisam passar no meu restaurante naquele mês, né? Para eu chegar num resultado que eu queira. E aí eu vou entender, por exemplo, se eu tô. O problema tá no meu ticket médio ou no número de pessoas. Como assim? Se de repente você está tendo um resultado ruim, e aí você olha e seu restaurante, né, ele cabe mais pessoas, de repente ele não está lotando, ele não está trazendo muita gente, você não está tendo aquele movimento que você gostaria, você tem margem para aumentar, né, teoricamente falando, sem pensar em várias condições de temperatura e pressão aí do seu negócio. Mas... da CNTP? Exatamente. Então, assim, você vai entender, pelo menos, você vai olhar e falar, não, beleza, eu preciso trazer mais clientes, eu tenho um ticket médio tanto, eu preciso trazer mais clientes, e aí você vai trabalhar em cima de como você vai trazer esses clientes, você vai implementar uma estrutura de CRM para fazer um pós-venda legal, ou se você vai, né, trabalhar com uma publicidade, um marketing bacana, fazer ações em alguns horários, um happy hour, se você vai fazer lá um festival de caldo agora no frio, se de repente você... Marketing é uma coisa que o pessoal negligencia muito. E aí, de repente, se você vai investir em tráfego pago dentro do seu negócio ali para um Facebook, para um Instagram, para você ser mais visto, enfim. Então, beleza, são estruturas para você trazer mais clientes. Só que não é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre aumentar o ticket médio. De repente, você vai olhar para a sua operação e falar assim, porra, João, mas na verdade não. Na verdade, eu tenho casa cheia quase sempre. Tá, vamos contar ali, sei lá, pelo menos os finais de semana eu tenho casa cheia, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho fila de espera. Não cabe mais gente. Terça, quarta ali, né? Talvez quinta, né? Terça, quarta. Eu não tenho casa 100% cheia, mas de repente para o meu negócio, para a localização que eu tô, né? Para o meu conceito de negócio, realmente eu não vou ter. Não adianta eu querer investir em trazer gente de terça e quarta-feira. Mas mesmo assim eu não tô tendo. Não tô tendo o lucro que eu gostaria, o resultado que eu gostaria. Então, você já aciona um alerta aí que você vai precisar fazer o quê? Aumentar o ticket médio da sua casa, da sua operação. Ou seja, aumentar o quanto o seu cliente gasta na sua operação. Tem duas formas de aumentar o... Duas formas não. Tem uma forma de aumentar o ticket médio, que eu acho que é a forma mais eficiente de aumentar o ticket médio. É você criar a cultura dentro do seu restaurante, com a sua equipe de vendas, com os seus garçons, que são vendedores, diga-se de passagem. Perfeito. Dos adicionais. Não é nem vender um prato mais caro, não é nem vender um item mais caro, mas é vender mais itens baratos juntos com os itens caros. Essa agregar, né? Agregar sacada. na venda. É o cross-selling, na verdade. Cross e o upselling também. Né? Os dois são... Eu acho que dentro dessa estrutura a gente consegue ramificar muita coisa para fazer o aumento do ticket médio. A gente consegue trabalhar com cross e com upselling dentro da sua equipe. Isso é legal. Sim. Uma dica para... Bom, coincidentemente, mas me ocorreu agora. Uma dica para aumentar o ticket médio é isso aqui. Vinho. Vinho aumenta o ticket médio bastante na mesa. Eu sei. Porque o vinho custa caro. Eu sei, eu trabalhei com o senhor. E é muito legal, né? Brincadeiras à parte, mas é muito legal, gente, quando você tem uma equipe que é engajada entre si. Sim. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu e o Henrique, a gente trabalhou junto, tá? Numa operação... A gente até falou já acho que no primeiro podcast que a gente trabalhou com clientes de altíssimo nível e tal. Justamente.
E o que era legal? Era legal porque, assim, a gente se entendia muito e, por exemplo, né, eu gosto dessa área comercial, eu gosto de vender. O Henrique, ele sabe muito bem cativar as pessoas, conversar com as pessoas. E o Henrique era sommelier, eu era maître e tal. E aí, o que acontece? A gente vendia nas mesas, né? E às vezes, na maioria das vezes, o cliente ele nem sabe que a gente está vendendo. Não. E era muito gostoso a gente trabalhar, porque, por exemplo, então o Henrique ele ia numa mesa, às vezes o cliente chegava, já pedia a carta de vinhos da casa. Então, o que eu já fazia? Eu entregava a carta e já chamava o Henrique. Então, já chegava no Henrique, ó, Henrique, mesa 3, tem um casal ali, o pessoal já pediu a carta de vinhos, já entreguei, vai lá. Aí o Henrique já ia. Bom, na hora que o Henrique chegava, eu já começava a conversar, falar com o cara, entender o gosto do cliente, entender. Vamos Sim. supor que era um cliente que ele não conhecia, tá? Ele queria entender o gosto do cliente, entender o que ele estava buscando. E era muito legal porque, assim, o cliente, ele às vezes via lá um vinho de R$ 79 e o Henrique jogava o cara para um vinho de 139. Vai, chutando baixo. Chutando baixo, você tá quase dobrando, né? O ticket do cara. Praticamente. E aí era engraçado porque, assim, engraçado não, era interessante que, por exemplo, isso aí é uma técnica de upselling. Para você que não sabe o que é um upselling. Upselling é você fazer o cara ir de um produto mais barato para um produto mais caro, que você vai agregar mais valor. Legal. Então, nisso aí, o cara já tá gastando mais. Você falou uma coisa aí que é importante ressaltar. É agregar valor, não necessariamente vender mais caro. Exatamente. Tem técnicas, tem jeitos corretos de fazer o upselling. Não adianta você só jogar um prato mais caro, você vai acabar queimando a sua venda, você pode acabar perdendo o cliente. E o vinho, por exemplo? No vinho, vamos lá. Isso que é legal, porque assim, ó, uma coisa que eu via muito, e eu não sou um conhecedor de vinhos, gente, eu gosto, tá? Tenho aprendido bastante coisa com o Henrique, mas eu não sou um cara que eu conheço vinho. Então, eu via muito o Henrique fazer essa transição muito fácil de um vinho de 79 para um vinho de 139, 159. Só que as pessoas estavam gastando mais e agradeciam o Henrique. Elas agradeciam, elas adoravam. Então, o que eu via, tá? E aí, para você falar um pouquinho sobre isso. Eu via que você trazia uma experiência. Sim, sempre. Pro cara que tava lá. Sempre. E fala um pouquinho aí sobre isso. O grande segredo é que eu não estava tirando a pessoa de um vinho de 79 para um vinho de 159, simplesmente. Eu estava tirando a pessoa de um vinho de entrada, que ia dar uma experiência mediana para ela, para um vinho bem mais elaborado, de bem mais qualidade, que ia trazer uma experiência muito mais completa, muito mais agradável, muito mais memorável para a pessoa. Então, às vezes a pessoa só queria um vinho. Geralmente escolhe-se pela coluna da direita, né? Então ela queria um vinho para não gastar muito, ou não conhecia os rótulos do restaurante, porque a gente ainda... A carta que eu fiz era uma carta propositalmente sem aqueles rótulos famosos. Vou fazer um adendo. Olha que doideira, gente. Então, assim, as pessoas... Eu vou fazer 2 observações que você acabou de falar, até te interrompendo, mas assim, ó. Primeiro, então, cara, pega esse código, bicho. Anota isso, pega essa visão aqui. Ó, primeira coisa, o Henrique falou o seguinte... As pessoas escolhem pelo lado direito, ou às vezes... Sim. Inclusive, o nosso cliente lá, ele nem tinha esse problema com poder aquisitivo, mas muitas vezes a pessoa não conhece, e aí, pelo medo do desconhecido, ela opta por um vinho, às vezes, um produto mais barato, com medo de pegar um mais caro e, pô, peguei ela e não quer era... pagar para ver, né? Exatamente. E aí a pessoa se sente desconfortável. E aí, outra coisa. Então, nisso aí já pega isso... Porque você consegue agregar na venda. O Henrique, quando montou a carta de vinhos dele, lá do restaurante, ele fez questão de trazer vinhos que não eram tão conhecidos, mas tão bom quantos. Mas por que ele fez isso? Porque
para ele vender, inclusive, era muito mais fácil. Ele tinha um conhecimento muito grande daquela carta, dos vinhos, da experiência que o cara... Você até me corrija se eu estiver errado, tá? Depois qualquer coisa. Mas assim, você fazia... O cara, ele via a necessidade do sommelier ajudar ele. Então, olha a sacada. O cara, ele precisava do sommelier para auxiliar ele na escolha de um vinho. E aí é quando o Henrique entra com a venda. Continua. Não é nem só a questão da necessidade de escolher o vinho, mas sair do comum. A minha premissa sempre foi Sair do óbvio? Sair do óbvio e tirar essa coisa de ficar sempre no mesmo. Tudo bem, tinha gente... A gente até brinca. É uma certa piada interna do tiozão do Malbec, que só toma um Malbecão argentino e tá tudo bem. Mas qual que era a minha intenção? Inclusive com camarão. Não, mas pode continuar. Não vamos... Você apega nisso, não. Não vamos tocar nesse assunto, que daí é um podcast inteiro só falando de harmonização. Uhum. Mas você tira esse vinho, tudo bem, ele vai continuar no Malbec. Só que ele não vai tomar aquele que ele compra, às vezes, de uma procedência não tão confiável, mais barato do que na importadora. Mas você não vai trabalhar com esse que todo mundo tem, que ele encontra em qualquer lugar. Você vai apresentar um vinho que ele não conhece, você vai vencer essa objeção que ele tem de sair do que ele toma todo dia, e você ainda corre o risco alto de encantar essa pessoa com um vinho que ele não conhecia, que passa a ser um vinho que ele consome regularmente. Perfeito. Então tivemos clientes que voltavam lá por causa que ele não encontrava o vinho em lugar nenhum e ele gostou tanto do vinho. Teve um cliente já que quis comprar uma caixa fechada do restaurante. De tanto que ele gostou, que era um vinho que ele não encontrava em lugar nenhum. Né? E de fato era de uma importadora até de outro estado que eu trazia esses vinhos. Então eles não têm representante aqui na cidade. Então foi uma aposta que eu fiz, que eu tive o aval do restaurante para fazer, de trabalhar com uma carta relativamente desconhecida, uma carta até arriscada, vamos dizer assim, mas que tinha um motivo, não era só uma coisa, eu vi que vende, então eu vou trazer. Não. Tinha um motivo, tinha uma objetivo, razão, né? Por trás disso. E é até legal que, assim, gente, muitas vezes sair do óbvio, apesar de difícil, pode te trazer muito resultado, tá? Sim. E aí, enfim, a gente olha, continuando a questão que a gente trabalhava muito em sinergia, né? A gente se conhecia muito. Então, o Henrique acabava de fazer um upselling no vinho. E aí eu já voltava para atender e, de repente, fazer a venda dos pratos. Só que o que eu fazia muitas vezes? Né? E isso é legal você até comunicar para a sua equipe. Eu chegava no Henrique e falava assim, Henrique, seguinte... Porque, que nem eu falei para vocês, gente, eu não sou conhecedor de vinhos, tal, né? Sei um básico ali, porque aprendi muito com o Henrique, mas não sou um cara que conheço muito por enquanto. Mas aí eu chegava no Henrique, então, eu não conheço, eu pergunto para quem conhece. Henrique, seguinte, bicho, o que você vendeu ali? Vendi um vinho tal. Beleza, vinho tal, da uva tal, legal. Cara, dentro do nosso cardápio, o que vai bem com esse vinho? Então, olha a pegada. Eu já pensava no que ia bem, por quê? Porque você quer trazer melhor experiência pro cara. Não adianta o cara tá tomando um Malbecão argentino e eu vender lá um camarão com... Cara, não vai rolar. Né? E aí o cara não vai... gosto de ferrugem na boca que é insuportável. E aí o cara vai ficar, não vai ter a melhor experiência do mundo. Então, a venda também, ela consiste em você trazer a melhor experiência, porque você quer fidelizar esse cara. E aí, às vezes, o Henrique fala, tipo, João, cara, prato tal, vai harmonizar legal com aquele vinho. Pô, bacana. Então eu já entendia mais ou menos a questão da entrada e do principal. Porque eu já chegava para fazer a venda. E às vezes o cara olhava para pro cardápio, tirava uma dúvida. Às vezes ele já até queria escolher um prato. E o que eu fazia? Eu já falava, olha,
Pô, gente, aí, gostaram do vinho? Então, assim, ó, eu já ia conversando com esse cara. Gostaram do vinho, tal? Oh, legal, tal. Não, o Henrique, cara, vai na dele. Eu sempre dava uma brincada. Pô, vai na dele que vocês não vão se arrepender e tal. Inclusive, gente, esse vinho... E, ó, é aquela lábia de vendedor, né? Eu nem entendia muito, mas eu já sabia que o Henrique já tinha me falado. Então, gente, inclusive, esse vinho é o vinho tal, da uva tal, legal, né? Pô, bacana. Gente, esse vinho aqui, inclusive... Ó, vai por mim, vocês querem ter uma experiência bacana? Ele vai harmonizar muito bem com 2 pratos da casa. Um é nossa entrada X e o outro é nosso principal Y, tá? Gente, isso vai ser sensacional. Por verdade. Então, na hora que você fala isso, o cara ele quer ter a melhor experiência. Então, porque às vezes ele tá até olhando pra uma outra coisa. Você falou isso, pô, traz essa entrada pra gente, então. E aí eu sugeria 1 ou 2 pratos, obviamente, porque tinham 2 pessoas ali e tal. Não, traz esses 2 pratos, então. Depois. Então eu já fazia venda, né? E aí, ó como que é. Você já faz um cross-selling. O que é um cross-selling? O cara foi lá, ele já tá predisposto a comer um prato principal. Beleza, eu sei que o prato principal ele já está vendido. Então, dentro do prato principal, eu tentava fazer um upselling, que é vender um prato com valor agregado maior, né? Dentro da experiência que o cliente queria ter ali naquele momento. E aí, eu já puxo para um cross-selling que é o quê? Vender uma entrada, vender uma sobremesa, vender um adicional. Né? Então, quando eu pego, por exemplo, e o cara pede uma burrata, por exemplo, e eu vendo um adicional de torrada para ele, eu estou fazendo um cross-selling. O cara quer gastar X, ele gasta X mais Y. Então... E aí eu quero trazer essa ideia do ticket médio. Um cara que gasta X, ele gasta X mais Y, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando o ticket médio dele. Certo? Ah, mas estou aumentando pouco. A porção de torrada não custa nem R$10. Faz isso vezes 10. Vamos supor que você venda 10 porções de torrada num dia. E aí você vai vender 10 porções de torrada num dia durante 30 dias. Põe durante Não é 20. pouco, né? Põe durante 20 dias. Você vai vender 200 porções vezes R$10, R$2.000, cara. E aí que vem a ideia de fazer o seguinte, gente. Vem a parte do cardápio também. Esses itens que você consegue fazer um cross-selling, né? Esses itens adicionais e tal... Normalmente são itens que você vai colocar uma margem de contribuição maior, porque é onde você vai ter mais lucro. Então, desses R$2.000 que vão entrar no final do mês, você vai ter mais dinheiro no bolso. Ele vem mais limpo, certo? Continuando nessa pegada, nessa questão, eu acho o seguinte. Beleza, você tem aquela equipe, então... Presta atenção, ticket médio. Ticket médio, legal. Vou aumentar no cross-selling, no upselling. João, tá, e efetivamente, como que eu vou fazer isso então? Me ajuda melhor ainda, me ajuda a trazer isso para a minha equipe. Então, bom, vamos lá, já anota isso, bicho, pelo amor de Deus. Anota e começa a praticar. Então, se você tem um cardápio lá, que você tem adicionais, né? Que você tem entradas, que você tem pratos principais, sobremesas. A entrada, a sobremesa vai ser um cross-selling, onde você vai fazer o cara aumentar. O cara que às vezes só foi lá para comer um prato, você vende uma entrada para ele antes, pô, você tá aumentando o ticket médio. O cara que foi lá e ele não só vai comer um prato, você vende uma sobremesa, você aumenta o ticket médio. E aí, bicho, olha que fantástico. Que nem a gente falou do exemplo da torrada, então. Cara, o exemplo da torrada é o seguinte. Você vai pegar ali. Tá, João, então eu vou vender 10 torradas por dia. 20 dias de funcionamento, 200 torradas. Vamos supor que é R$10 o adicional de torrada. R$2.000 a mais no seu faturamento. Se essa torrada provavelmente vai ter uma margem de contribuição alta. Então, às vezes, o custo dessa torrada está sendo tipo R$2 para você. Você está tendo R$8 de lucro. Então, 80% de lucro em cima dos R$2.000, você está tendo R$1.600 de lucro em cima dos R$2.000 de faturamento. Ponto. R$2 de custo. Uma torrada é cara, hein? Ponto. Não, mas vamos colocar isso aí e fazer uma conta rápida.
Desses R$ 2.000 vendidos em torrada, 1.600 você está colocando no seu bolso de lucro. Ótimo. Aí você pode fazer uma ação seguinte. Vamos supor, eu tenho 5 garçons na casa. Divide essa meta, bicho. Você quer vender 10 por dia? Cada garçom tem que vender 2 torradas por dia. 2 porções de torrada. E aí, você coloca isso na cabeça do seu garçom e ele já sabe aonde ele tem que ir. Você está direcionando esse cara. Então, esse cara, ele sabe que, começando o dia, começando a operação, ele já sabe que ele tem uma meta de 2 torradas por dia. Ele tem que vender pelo menos 2 adicionais de torrada. E aí, bicho, esse cara vai correr atrás. Tá, João, mas eu falo isso e os caras não querem nem saber. Faz o seguinte. Gente, ó, vocês têm uma meta de vender 2 porções de torrada por dia. E Fechando o você não mês. trabalha no valor, você trabalha no item. Você trabalha no item. Fechando o mês, quem cumprir essa meta ganha R$ 50 a mais. Você tem 5 garçons? Vamos lá. Você tem 5 garçons? Se todos baterem essa meta, você vai gastar R$ 250. Aí você tem um garçom que ele vai fazer a seguinte conta. Puxa, para eu ganhar R$ 50 no mês, só preciso vender vintão por dia. Vintão por dia. E aí, olha como são as coisas. Você vê, porque é nesse ponto que você tem que jogar em cima da sua equipe. Tá, desses R$ 50, se cada um vender... Ó, pensa comigo, você vai gastar R$ 250 no final do mês, sendo que você tem 5 garçons. Então, desses R$ 1.600, te sobram 1.350, certo? Ou seja, você não tá tirando... A maior parte ainda tá de lucro para você. Lembra, R$ 2.000 de torrada, 1.600. Exemplo, 1.600 é lucro. Desses 1.600 de lucro, porque você está trabalhando com um produto de margem alta, 1.600 de lucro, você tira 250 para dar bonificação para os seus garçons. Desses 250, e normalmente às vezes o garçom ele vai vender até mais do que isso, mas tudo bem, vamos contar isso aí. Ó. Desses 250, 1.350 é seu. Desses 1.600, aliás, 250 para os caras, 1.350 é seu. Ponto. E aí, você ainda pode fazer uma conta melhor para esse cara. Ó, fora isso, entra no quê? Nos 10% dele. E aí você faz uma conta, mas fora esses 50, essa grana aí, esse faturamento de torrada, esses R$ 2.000, eles viram R$ 200 nos 10%. Na conta do faturamento dos 10%. Então, o cara, você tem que jogar na cabeça dele que ele tá ganhando 2 vezes. Ele realmente tá. Nos 10% pode ser que ele não ganhe tanta coisa, porque aí você tem um desconto, tem uma divisão, beleza, mas tá ganhando. Então o cara ganha 50 de bonificação. Isso você pode fazer em várias coisas, gente. Então usa isso. Usa essa técnica. Você pode usar isso, depois a gente vai falar também, finalizando a refeição da pessoa. Vendendo um licor ou um café, que normalmente também vai ter uma margem de contribuição alta. Se o lucro é grande, você consegue fazer uma bonificação para a equipe e bota os caras para vender, cara. Vamos falar de vinho do Porto. Bora. Já que a gente está no vinho, vamos trazer para o vinho. Uma garrafa de vinho do Porto boa. Não vai me servir vinho vagabundo, pelo amor de Deus. Uma garrafa de vinho do Porto boa, você consegue comprar hoje por R$ 130. 130? R$ 130, sim. Tá. Quantas doses? 750 ml. Uma dose de vinho do Porto são 50 ml tradicionalmente. Não é igual uma taça de vinho que você serve 150, 180, dependendo do lugar. É 50 ml, é uma dosinha de licor. 15 doses por garrafa. 15 doses. Se você pega a sua garrafa de R$ 130, vende cada dose a 25. Vamos colocar R$ 150 numa garrafa? 150 garrafa. Ó, eu vou fazer uma conta aqui, ó. R$ 150 a garrafa, dividido por 15 doses, que eu não precisava nem colocar na calculadora. Você vai ter um custo de R$ 10 por dose. Manda bala. Quanto que vai vender mais ou menos essa dose, Henrique? Coloca 25. R$ 25. R$ 25 a dose. Então, R$ 25. Que é um preço, assim, geralmente se trabalha com esse valor. Certo. Desses R$ 25, ó, fazer uma conta básica aqui, né? Tenho R$ 10. R$ 10 é meu custo, certo? Fazer uma regrinha de 3 aqui. 25 é 100, 10 é X, 25 vezes 10... Aqui, ó. 25, 100, 10. Você vai ter aqui... o seu custo é de 40%, ou seja, você tem uma margem de 60% nesse cara. Você tem uma margem de 60%. Manda bala. Com isso,
você vendendo as 15 doses, você vendendo a garrafa inteira, você gastou 150. Você gastou 150. Você gastou 150 na garrafa. 150, né? Tá, vamos supor que você vende a garrafa inteira, são 15 doses, é isso? Justamente. 15 doses a R$25. R$375 você ganhou, então você teve ali menos 150, R$225 de no lucro. seu bolso. De lucro, né? Sim, lógico, né? A gente Você joga recompra a de margem de garrafa, contribuição. ainda tem um lucro. Eu sei que depois, né, você tem mais umas deduções e tal. Mas vamos lá, você tem uma margem de contribuição aí, R$225. Cara, Isso assim, vendendo com lucro relativamente baixo. sim. Joga Vendendo com essa lucro dose relativamente aí. baixo. Joga essa dose a R$30. Vai colocando aí. Cara, quantas? Você tem 15 doses. Você tem 5 garçons. Cada um. Bota o cara pra Vende vender três 3 doses por dia. Você vai vender uma garrafa por dia. Não, isso que 150 é uma... Ó, vamos lá, uma garrafa de por vinho do dia Porto vezes... até que vamos ver. cara, porque geralmente o pessoal não compra de 150. Geralmente a gente vê Não, mas que R$90. Mas tá bom, ó, que R$100. seja, ó, Tá bom. R$225 por garrafa. Você vendeu uma garrafa por dia durante 20 dias, você tá colocando R$4.500 no bolso, né? Que nem volto a dizer, eu sei que existem outras deduções, tá, gente? Não tô... Mas, cara... Isso aí é um cross-selling. Você vende no final da refeição. Você pode vender no começo, né? Antes do cara começar o circuito dele gastronômico. Mas olha que coisa, né? Que é uma coisa que alguns restaurantes fazem. Hum. Que é barato para fazer. E se você souber comunicar isso, você vende muito bem. O tal do Negroni no barril. Você compra um ancorote de cachaça, que é relativamente barato, você vai pagar R$150, R$180 num barrilzinho de 3 litros. E o pessoal não faz isso com insumo bom, não. O pessoal faz isso com bebida barata. O mais caro é o Campari, que vai estar R$40, R$50. Campari. Aí coloca um vermute barato, um gin. gin barato, coloca na barrica, que vai mascarar os sabores, vende a dose disso a... Não, nem vende o... coisa, É, a dose, o drink, né? drink, Vai estar... isso. Quantos ml? Geralmente é 40 de cada. Vamos colocar 120 a 150 ml. Tá. Coloca um gelo quadrado grande no copo, parecer que tem bastante. O cliente está satisfeito, vai gostar. É um Negroni envelhecido em barril. Você consegue ter um marketing em cima disso, faz um produto artesanal, que é cuidadosamente elaborado, inventa a jogada de marketing que você quiser. Tem um custo baixíssimo e tem um retorno alto, porque Negroni, além de tudo, tá na moda. Pois é. Mas o drink, normalmente ele... E sem medo de ser feliz, tá? Se você quiser fazer... Não, mas é a minha casa, eu trabalho com... E clientes, cobra por isso. Mas Não tenha medo de cobrar. E aí eu digo assim, não, mas eu não quero trabalhar com bebida barata. Não tem problema, você vai ter uma margem alta de qualquer jeito, tá? Sim. Porque o drink, ele dá uma margem alta pra você. E aí você justifica o valor pelo insumo. Não, porque a gente não usa o vermute X, a gente usa o vermute Y, que é importado da Itália, importado da França, então tem um custo maior. Sim. A bebida é uma bebida premium. Você coloca o premium no preço. Sim. E você cobra por isso. Entrega a experiência. Né? O importante é sempre você alinhar a expectativa e realidade com o seu cliente. É o que eu sempre falo. Se eu vou ali... E não tem nada de errado, tá, gente? Mas entenda uma coisa. Se eu vou num bistrô de alta gastronomia, eu tô com uma expectativa lá em cima. Justamente. Em toda a minha experiência. Então, qualquer detalhezinho que não corresponder à minha expectativa, eu vou sair um pouco frustrado. Justo. Né? Agora, se de repente aquele dia, naquele sábado, eu tô a fim de comer um podrão na praça tal, cara, minha expectativa não tá lá em cima, entendeu? Justamente. Eu só quero comer um podrão, eu só quero pegar aquela bisnaga de maionese, ketchup, colocar no meu lanche
E beleza, e aí o cara também, eu sei quanto eu vou pagar, só que eu sei qual que vai ser a entrega, né? Não, e não tô nem falando isso do lanche, eu tô falando assim, de toda a experiência. Sei lá, eu vou estar sentado na praça, cadeira de plástico, não vou ter o melhor atendimento do mundo, porque o cara, na verdade, ele só vai entregar o cardápio para mim e eu nem espero isso. A céu aberto, tomando um sereno e tal, então é diferente. Mas sabe Então, uma coisa interessante? alinhe sempre na expectativa com realidade. Uma coisa interessante de expectativa que é até legal. Hum, É muito mais fácil. Quanto mais caro você paga, mais fácil é você se frustrar. Isso acontece muito com vinho. A gente tem alguns vinhos que são lendários, vamos dizer, vinhos assim de R$ 1.000, R$ 1.500, vinhos de 5.000, 10.000, 50.000 a garrafa. Às vezes você está acostumado com vinho de uma determinada faixa de preço, vamos dizer. Ah, João, eu só tomo vinho no máximo até R$ 100. Eu acho que não vale pagar R$ 200, R$ 300 num vinho. De repente você sai para um restaurante, vamos dizer que o seu filho está se formando. Você sai num restaurante para comemorar, você decide comprar aquele vinho de 250, aquele vinho de R$ 300. porque naquela ocasião você acha que Naquela vale, ocasião né? vale. Só que de repente você não tem o costume, e o que é pior, que é muito fácil de acontecer, a equipe do restaurante não está preparada para descobrir qual que é o seu gosto ou para traduzir o seu gosto no vinho. Então você tem uma expectativa muito alta, só que de repente você só toma vinho encorpado e você compra às vezes um Pinot Noir extremamente delicado, elegante, que não é nem de longe um vinho ruim, Mas não é. mas não é o vinho que você gosta. Você quer. E você se frustra. Você tinha uma expectativa muito alta e você recebe um vinho que não é necessariamente ruim, mas não é o que você gosta. E aí você pensa o que automaticamente, não vale a pena pagar caro em vinho. E nunca mais você compra um vinho de R$ 200, R$ 300. É. Esse é um dos problemas do upselling. Um dos problemas do upselling, não. Deixa eu refrasear. Esse é um dos pontos que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer o upselling. Não é simplesmente sair do vinho, igual voltando naquele assunto que a gente estava. Não é só sair do vinho de 79 para o vinho de 159. É você entender o que o seu cliente gosta, o que o seu cliente quer, e você mostrar para ele por que o vinho de 159 vai ser bem melhor para ele do que o vinho de 79. Perfeito. Então esse é o grande segredo, na verdade, você entender a necessidade do seu cliente, conseguir transmitir que você entendeu a necessidade e criar no seu cliente um encanto pelo outro produto. Bicho, vocês estão notando isso? Vocês estão notando? Porque não é sério, cara. Porque assim, tem muita gente que diz assim, pô, eu não sei como que eu faço pra subir o ticket médio. Cara, anota. Dá um treinamento pra sua equipe, entendeu? Sim. Começa a ministrar alguns treinamentos, faz a sua equipe entender que ela vende, ela tem que vender. Bonifica isso pela venda, entendeu? Bonifica eles por isso. São você vê que são coisas básicas que, tipo, amanhã você pode chegar no cara, você pode fazer uma conta de padaria e chegar nos seus garçons e falar, vou dar uma meta pra vocês venderem 5 cafés por dia. Você tá entendendo que? E aí, tipo assim, pega alguns números, tá? Pra você aumentar o ticket médio do seu restaurante, da sua operação, do seu bar, entra no sistema que você usa, que acredito que você deve usar algum. Se não usar, acredito que você tem algum controle. Se você não tiver, comece a ter, pelo amor de Deus. Porque você tem que começar a mensurar alguns números e trabalhar neles. Não tem o sistema no meu restaurante, trabalho com comanda. Mas tem uma planilha, pelo menos. Pelo amor de Deus. Você vai fazer o seguinte. Vamos supor que você tem lá entradas principais, sobremesa, né? Alguns pratos, tal. Você tem as sobremesas. Filtra, vamos ver o que você vende mais. Entende se... E aí faz uma conta. Quantos clientes você tem? Uma ideia. E antes de você continuar,
presta atenção se o que você vende mais dá lucro. É, Porque tem isso também. Às vezes você tá vendendo muito de um prato que é caro, mas ele tá te dando prejuízo no final das contas. tem isso, tá, Ele gente? tem Isso entra até uma margem de na contribuição engenharia muito de consumo de baixa, cardápio. o CMV dele é muito alto e você tá perdendo dinheiro. Cada vez Tem que você isso. vende o prato, você perde dinheiro, você não ganha. Exatamente. Faz o seguinte, pega os seus números, entenda o que você está vendendo. Faz uma continha. Vamos supor que você tem entrada principal sobremesa. Tá. Vamos supor que você vai pegar lá, nesse mês passaram 2.500 pessoas na minha operação. Ou não, João, nem passa tanto. Ou não, João, isso é muito pouco, passa muito mais. Enfim, mas pega lá o número. Vamos colocar, sabe, 2.500 pessoas na sua. Você vai presumir que cada um comeu um prato principal. Às vezes, eu sei que nem sempre é assim, tá? Então vamos supor que você vendeu 2.350 pratos principais. Beleza, né? Às vezes a pessoa foi mais pessoas, nem todo mundo comeu, né? Um quis dividir prato, ou enfim, tem várias vertentes, né? João, mas como que eu sei quantas pessoas passam no meu restaurante? Primeira coisa, bicho, pega no seu sistema, que dá pra fazer isso aí, e sentou numa mesa, o seu cliente, seu garçom tá atendendo, fala pra ele colocar lá no seu sistema o número de pessoas que tem naquela mesa, ponto. Isso aí depois dá uma fuçada no seu sistema que ele deve ter isso aí. Porque assim você vai ter um cálculo mais preciso do seu ticket médio, né? E de quantas pessoas estão passando no seu restaurante. Passaram 2.500 pessoas. Aí você vai olhar, vamos supor que cada entrada sirva 2 pessoas. Então você vai ter ali que ter vendido, vamos supor, 1.250 entradas. Dividido 2.500 pessoas por 2. Não, mas eu não vendi tudo. Vamos supor que com um limite aceitável você vendeu aí 950 entradas. Você vai olhar lá, você está vendendo 520 entradas. Cara, você já tem margem para crescer. Os seus garçons não estão vendendo entrada. Faz uma ação para os caras vender entrada. Ensina o cara. E aí você tem que entender. Por que esse cara não está vendendo entrada? É porque ele não conhece meu cardápio? O cliente não come entrada. Não. É o seu garçom que não sabe gerar encanto pela entrada do seu Exatamente. Não tá, o cara não tá vendo o valor. Então, assim, por quê? O meu garçom não vende? Por que ele não vende? Vai na raiz do problema. Porque ele não conhece a fundo o meu cardápio? Porque ele não sabe vender aquela entrada? Porque ele nem sabe o que é? Ou por, de repente, ele não tá muito afim? Porque ele não tá ganhando nada com isso, entendeu? Por exemplo, uma coisa que acontecia num dos restaurantes que eu trabalhei, tinha um garçom. A gente tinha um prato que ele era como se fosse um vinagrete de mexilhão. Ele era um vinagrete de mexilhão, na verdade. Muito bem feito. Uma delícia, inclusive. Eu gosto muito. Eu gosto muito de frutos do mar. Eu gosto também. Tinha um garçom que ele não vendia de jeito nenhum. Você colocava a meta, ele não cumpria. Ele às vezes convertia uma venda desse prato para um outro prato mais barato. E a gente foi, poxa, o que está acontecendo? Por que o fulano não vende? Ele não sabia nem que sabor que tinha. Ele nunca tinha comido mexilhão na vida. Aí ele via o aspecto e falava, não, deve ser ruim. Não vou vender isso que eu vou passar vergonha. O que, né? Então, o cara não vai gostar. Exato. E tem muito isso, viu? O seu garçom, às vezes, ele coloca ali Puxa, gente. no cliente o pensamento dele, na verdade. E você tem que mudar esse mindset, essa mentalidade, velho. Aquela coisa, tudo bem. Venda é técnica, venda é ensinável, mas a gente não vende o que a gente não compra. Real. E aí, poxa, às vezes você tá cobrando que o seu garçom venda uma coisa que ele não conhece. Ele nem sabe o que é, nunca experimentou. Exatamente. Então, faça treinamentos não só teóricos, práticos, expositivos, degustativos. Isso vai gerar resultado, bicho. Ai, mas meus insumos são muito caros. Pega, faz um prato, aproveita para fazer marketing. Mas cara não vende. Mas cara tem isso em estoque parado. Então faz um dia um prato para fazer foto, para fazer publicidade e depois você dá um treinamento sobre esse prato. Justamente. E o pessoal experimenta. Então, um exemplo clássico, o magre. Ai, meu Deus do céu, é carne de pato crua. Eu não vou vender isso nunca, deve ser horrível. Gente, é maravilhoso. É uma delícia, o prato é uma delícia. Eu que eu gosto pra caramba, cara, de magre. Magre é uma delícia. É um dos meus pratos favoritos, cara. Mas é bom, é muito bom. Você pega uma pessoa que não
conhece que não tem familiaridade com esse estilo de culinária, causa repulsa, porque a gente está muito acostumado com a carne de frango. A carne de frango crua, ela é inconcebível. É. Mas quando a gente passa para um pato, quando a gente passa para o caná, para um ganso, já muda o escopo da coisa. É uma carne de caça, é uma carne escura, vermelha, não é uma carne branca. Uhum. É diferente. Então faça o seu garçom experimentar. Exatamente. E aí, gente, ó, anota tudo isso. Você vai na raiz do problema. Você vai pegar esse cara. Você vai dar um treinamento pra ele. Porque você vai entender qual que é a raiz do problema. Por que esse cara não tá vendendo? Em cima disso, você começa a entender e virar esse jogo. De repente, o cara tá vendendo pouca sobremesa. Faz Porque assim, gente, números faz toda a diferença. Divide ali entre os garçons para ver se todos estão meio que equiparados. Ou de repente tem um cara que tá destoando muito, tá muito abaixo, não tá vendendo sobremesa. E aí a sobremesa é outra coisa, você vai ter uma margem alta que você faz um cross-selling. Cara, quer ver uma besteira? Você tem uma churrascaria, uma casa de carnes. Cara, coloca lá um produto, chimichurri. Vende a 5. Na hora que seu garçom estiver vendendo a carne, posso trazer um chimichurri para acompanhar seu steak, sua carne? Cara, acabou, você vende. Pode. Mas, João, mas 5. No negócio você vai ter um custo de R$1. Cara, mas menos. Mas não, vamos colocar R$1. Você tá tendo 80% de margem. Uma mandioquinha frita, cara. Coloca uma mandioquinha frita, uma polenta frita no cardápio. Pão você vende. Pão é meio complicado porque pão empapuça, então a pessoa Empapuça, mas numa casa de carne você vende. O cara que Vende, come fácil, churrasco. Fácil. Pão. Pãozinho de alho, cara. Quem que não gosta de um pãozinho de alho? Margem alta. Um queijo coalho, aquele nozinho de Você mussarela. vende. Então, tipo assim... E aí você tem que treinar, você tem que acompanhar, você tem que mostrar isso pro seu garçom. Mas não é só mostrar que você quer vender, mas mostra que é uma via de mão dupla. Você quer vender, mas se ele vender, ele também ganha. Mostra que ele tá ganhando mais dinheiro. É 10%, faz uma bonificação também. Porque você vai melhorar, você vai vender aqueles produtos que você quer que venda. Aqueles produtos que você tem uma maior margem, que você vai ganhar mais dinheiro. Isso faz você aumentar o seu lucro também. Porque aumentar faturamento não quer dizer que você está aumentando o seu lucro. Agora, se você aumenta faturamento vendendo produtos de margem maior, aí sim você está aumentando o seu lucro. Chega no final, cara, tem um cafezinho, uma maquininha de café. Venda café, o café ele vai te dar uma margem alta. E dependendo do seu volume de venda, você consegue até uma máquina de comodato. Você pega, por exemplo, uma máquina... Tá, bom, vou até citar uma que é bem comum a gente encontrar, que é bom porque é padronizada. Padrão é importante também. Pega uma Nespresso comercial. A Nespresso comercial geralmente é preço comodato. Se você tiver um volume, você tem que comprar o mínimo de cápsula por mês, lógico. Mas se você tiver um volume, se você tiver uma equipe treinada que venda isso, é barato. É barato, você tem uma margem de lucro alta, você vai ter uma padronização do seu café, que o café sempre vai estar igual, independente de quem tire. Gente, sai barato no final das contas. Aí E você aumenta vende o seu lucro, aumenta o seu um cafezinho a rendimento. 6, 7 reais. Até mais, Até dependendo mais, do restaurante. dependendo do restaurante, vai depender do seu público. Tem Você restaurante que coloca cobra um R$10 um bombonzinho. cafezinho, cara. Você Tá coloca tudo um certo. bombonzinho. Tá não sei o dentro quê. da realidade do Claro restaurante. que tá. Claro que tá. E a margem é alta. Uhum. Faz seu garçom vender 5 cafezinhos por dia. Que é uma O outra café coisa. vende depois da refeição. Vende muito depois da refeição. Vamos lá. Limonada rosa, Pink Lemonade. R$15. Você gasta um limão, 50 ml de xarope. E água. É barato demais, cara. Exatamente. Suco de laranja. Barato. Barato e vende Suco igual de água. limão, barato. Faz margem alta. E aí, como que eu aumento o ticket média fazendo esses cross? Tem um licorzinho na casa, faz o seu garçom, tipo, depende da casa que você tem um bar. Pega aquela garrafa de Jägermeister, coloca vários shotzinhos, faz seu garçom sair vendendo nas mesas. Pega o cara lá, depende da casa que você tem, pega o licor 43, trincando, coloca shotzinho, faz seu garçom passar naquelas mesas que já estão finalizando a operação. Ou então, às Finalizando pessoa, às vezes, a até refeição. faz. Congela ele dentro de um baldinho
forma aquela capa de gelo nele. Leva. Cara, você vende no visual. Eu entrei no seu garçom pra servir em fio, que ele serve alto. É bonito de ver. É bonito e você... Que ele desce igual um mel, tá todo mundo vendo aquele mel dourado e descendo. aí você faz seu garçom vai desfilar nas mesas, com esse negócio trincando. Ele vende. Justamente. E aí, olha o cross-selling aí. O cara veio pra comer um prato principal, ele comeu a entrada, ele comeu o principal, ele comeu a sobremesa, ele tomou um licor na hora de ir embora. Entendeu? Fora as bebidas. Fora o cara lá, pegou um vinho, de repente no final ele ia pegar um vinho X, pegou um vinho Y, o prato X foi para um prato Y, então você fez um upselling, aí você vai trazer valor agregado. Aí tenta vender, lógico, as coisas mais caras, porém trazendo a melhor experiência para esse cara. Então tudo isso são técnicas que você consegue aplicar para aumentar o ticket médio. E aí o porquê que é importante? Porque você aumentando seu ticket médio, cara, você aumenta seu faturamento. Você não precisa... Às vezes é aquele negócio. Você não precisa se esforçar tanto, investir tanto para trazer mais cliente. Novos. Você investe menos e faz aqueles clientes que você já tem gastarem mais. E não é difícil. E não é necessariamente vender mais, é vender melhor. Vender melhor. Você aproveita mais os seus clientes. É muito mais fácil você trazer é muito mais difícil você trazer um cliente novo para sua casa do que você vender mais para o cliente que já frequenta. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos dar um caso de uma padaria, digamos assim. Eu tenho um cliente que vem religiosamente todo dia, toma um cafezinho simples e compra com um pão na chapa. E compra 6 pães franceses e leva para casa. Uhum. Da próxima vez, oferece um ovo mexido, oferece um pão na chapa com requeijão. Faz esse cara tomar ao invés de um café, um cappuccino. Ou até mesmo um café, mas serve um duplo. Ou serve um método diferente. O senhor sempre toma um café tal. Que tal o senhor a gente tá com um grão especial hoje. Ou você toma um expresso, a gente tem um drip coffee, a gente tem um método café na prensa francesa. Não sei, cara, não sei o que você tem. Mas você tá entendendo que tudo isso você faz aquele cara gastar mais. Na hora que aquele cara tá indo, na hora de ir embora que ele vai pegar os 6 pãezinhos, faz o cara levar frios. Não quer levar uma mortadela, não quer levar uma mussarela, não quer... Ou faz um pãozinho diferente, um pão A gente tá com uma baguetinha, a gente tá com um pãozinho italiano aqui, você não quer levar pra você experimentar? Cara, tá maravilhoso, saiu hoje. Acabou. Vende melhor pra ele, aproveita mais o cliente que você já tem. Lógico, não abandone clientes novos, pelo amor de Deus. Sempre busque mais clientes, mas ao invés de você gastar uma energia absurda para conquistar mais clientes, pega quem já é seu cliente, que já confia em você e trabalha melhor essa pessoa. Exatamente. Então, assim, o ticket médio ele vai ser muito importante. É um número muito importante. Você tem que ter isso, cara, na ponta da língua, no seu, entendeu? Na sua cabeça. Anota tudo que a gente falou. Comece a colocar em prática amanhã. Se você está assistindo isso hoje à tarde, seu restaurante abre à noite, coloca em prática hoje. Se está assistindo hoje de manhã, seu restaurante já abre, coloca hoje em prática. Coloque em prática. Não adianta a gente falar um monte de coisa legal, você fala, pô, que bacana, tive vários insights e você não aplicar. Então, aplique. Aplique que você vai ter resultado, tá? Você vai aumentar suas vendas. Faça algumas ações. Promova ações com seus vendedores, com seus garçons que são vendedores. Equipe comercial, faça isso. Eu acho que aqui já deu para tirar muito insight. Muita coisa bacana. A gente ainda um mapinha legal para. Deu. É isso que a gente quer, entendeu? Quer direcionar você para ter resultados melhores, coisas que a gente já fez, que a gente já aplicou e a gente sabe que dá certo. Então, a gente vai colocar mais conteúdo no ar. Com certeza. A gente tem muita coisa legal ainda para trazer para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, se inscreva no canal agora. Agora. Você vai ter muito conteúdo bacana. Ative o sininho das notificações para quando a gente postar algum vídeo você já ser notificado e já ver em primeira mão. Compartilha isso com seu amigo que também é dono de restaurante, que trabalha em restaurante, enfim. Porque isso pode ajudar outras pessoas. Tá? A gente vai trazer muita coisa bacana ainda, né, Henrique? Algumas estratégias importantes para vender mais. Não só vender mais, mas vender mais e melhor.
E aumentar seu ticket Aumentar. médio, fidelizar seus clientes, Justamente. fazer Transformar aumentar... clientes em fãs, né? Isso. E faz o cara, aumentar a recorrência, aquele cara que volta Uma vez por mês, faz o cara voltar duas, faz o cara voltar uma vez por Uma vez semana. Entendeu? É isso que também vai fazer muita diferença pra você. Gente, vamos finalizar esse podcast agora. Parabéns pra você que está assistindo o vídeo até agora. Espero que isso tenha te ajudado muito. Justamente. Fica ligado no nosso canal que a gente ainda vai trazer muita coisa bacana pra você. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que a gente não explicou direitinho, que você queria saber mais, manda uma mensagem pra gente, escreve aqui nos comentários que a gente vai fazer um conteúdo mais aprofundado também. E é isso. Gente, obrigado pela Companhia. audiência, pela companhia. Espero que isso ajude muito você. E aí, se ajudar, comenta pra gente, fala aí. Porque pra gente, a gente vai ficar muito feliz Sim, saber que a gente com tá certeza. ajudando, né? Então, um abraço, até mais. E Até a a gente próxima, se vê pessoal. no próximo vídeo.